Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Camila Rocha, cientista política e doutora em ciência política pela USP. Está lançando o livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. Camila, esse trabalho parte da sua tese de doutorado e você tem acompanhado esses movimentos de direita no país. Queria que você explicasse um pouco o crescimento desses movimentos e que você diferenciasse também, porque você distingue, né, eles do próprio bolsonarismo. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Bom, boa tarde. Então, na verdade, assim, acho que a primeira coisa que preciso ter em mente é que isso que eu chamo de nova direita, né, esse fenômeno político, ele começou a se formar no Brasil ainda no primeiro governo Lula, por volta de 2005, 2006, bem na época da eclosão do escândalo de corrupção, que foi conhecido como Mensalão. Então, na verdade, ele é muito anterior ao fenômeno do bolsonarismo, né, que se consolidou mais ou menos entre 2014 e 2015. E, enfim, desde então, né, desde o primeiro governo Lula, então, vários movimentos, organizações, comunidades, né, foram se formando tanto online quanto offline, para defender, enfim, valores diferentes do que a direita tradicional defendia, e aí por direita tradicional eu estou entendendo, né, a direita que estava atuando desde a redemocratização do país, então que estava presente em partidos como o PSDB, DEM e outros partidos herdeiros da Arena, né, que era o partido da ditadura militar. E, basicamente, essa nova direita ela se diferencia do bolsonarismo porque ela não concorda com a exaltação justamente à ditadura militar, ela não enfim, não defende também ataques diretos às instituições democráticas e, na verdade, ela combina uma proposição de um radicalismo de livre mercado com um conservadorismo programático, mas levado a cabo por meios democráticos, né? Você traz no título do trabalho Menos Marx, Mais Mises, né, que é uma referência a Otto von Mises, um estudioso desse novo liberalismo. Tem uma influência também da escola austríaca, né, que essa nova direita também acaba se ancorando muito. Eu queria que você falasse um pouco quais são as bases dessa nova direita em relação a tratados econômicos, como é que eles se desenvolvem em relação a isso. Então, no começo da nova direita era muito frequente a tradução e o compartilhamento de vários textos, mesmo livros que não existiam em português, né, que estavam em inglês ou em outras línguas, online, né? Isso era uma coisa que acontecia muito. E, nesse sentido, houve uma releitura, uma ressignificação da obra do economista Ludwig von Mises, que é um economista austríaco, é considerado hoje como um dos principais expoentes do que se considera ser o libertarianismo, que é uma defesa moral, filosófica e radical do livre mercado. E, na verdade, é importante dizer que essa nova direita defende uma versão muito mais radical do livre mercado em comparação com o neoliberalismo, né, que a maioria das pessoas já ouve falar, conhece. Então, esses modos, por exemplo, privatiza tudo, né, não existe almoço grátis, imposto é roubo, isso é tudo dessa nova direita, né, que é muito mais radical, e essa radicalidade está ligada, sobretudo, a essa valorização da obra do Mises. Agora, você fala dessa origem ali em 2005, né, primeiro governo Lula, o escândalo do Mensalão. Naquele momento, até aquele momento, assim, Lula tinha vencido com uma esmagadora maioria de votos em 2002, e a gente tinha muito um discurso da esquerda muito presente, muito em alta, né, nesse momento, né, nesse contexto. Lula, um presidente com alta popularidade. Como é que você vê essa movimentação dessa nova direita nesse momento e por que esse 2005, o escândalo do Mensalão, acaba sendo um momento de ruptura e de forma de aglutinar esses novos atores sociais? Eu acho que por dois motivos principais. Nessa época que começou a se popularizar no Brasil uma rede social chamada Orkut, que ela precedeu o Facebook, né? Ela foi criada pelo Google em 2004 e rapidamente se tornou muito popular no Brasil. Então, as pessoas que estavam descontentes com o governo Lula naquela época conseguiam dar vazão, né, à sua insatisfação
na internet, principalmente no Orkut, né? Então tinha várias comunidades, não só em detrimento do próprio Lula e governo dele, mas também favoráveis, né, a essas ideias, né, que circulavam, estavam ali nessa nova direita informação. Então a primeira coisa é essa, né, a popularização dessa rede social, obviamente que entre classes A, né, faixa de renda A e B, mais concentrado no Sudeste, pessoas de alta escolaridade, mas ainda assim foi uma inovação da época. E a outra coisa foi esse fato político mesmo, né? Então, quer dizer, pessoas que já não gostavam do PT, já não gostavam muito do Lula, quando teve, né, o escândalo do Mensalão, aí realmente isso fez com que essas pessoas ficassem realmente, né, com muita raiva, muito indignadas, e passassem então a se organizar. Assim, só para vocês, né, terem uma ideia, por exemplo, em 2006 teve um protesto, tentou se organizar, né, um protesto nos moldes do que foi depois o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, para pedir o fora Lula. Foi organizado pelo Endireita Brasil, que era uma organização liderada pelo hoje ministro Ricardo Salles. Quer dizer, então, para você ver como essas coisas, né, já estavam lá atrás, estavam se formando já. A gente está conversando com a Camila Rocha, cientista política e doutora em ciência política pela USP. Camila, você citou logo na sua primeira resposta que essa nova direita ela tenta se distinguir daquela arena, né, do partido da arena clássica, do PSD, depois vem virar o PFL, hoje atual Democratas. Como é que essa nova direita se configura hoje no cenário político, né, se ela tenta se distinguir dessa direita mais tradicional, e o quanto ela foi apoiadora também em 2018, do presidente Jair Bolsonaro? Sim, bom, então, hoje, no cenário político, né, partidário, essa nova direita ela se organiza principalmente em 3 partidos, né? O Partido Novo, o Partido Social Cristão, que é o partido do pastor Everaldo, por onde Bolsonaro, inclusive, passou. E, bom, ela tinha muitas pessoas, ainda tem, no PSL, né, que era o antigo partido também do presidente Bolsonaro, mas hoje, enfim, com toda essa movimentação partidária que acabou acontecendo, as pessoas também começaram a ir para outros partidos, a migrar para outros partidos. Então, você vai encontrar gente da nova direita no próprio DEM, e no PSDB e em partidos menores, também é possível. Mas, claro que também continuam tendo os próprios movimentos, né? Então, o Movimento Brasil Livre, né, o MBL, por exemplo, é um dos principais movimentos dessa nova direita. Sim, pode falar. Essa nova direita, né, muitos deles já não apoiam mais o presidente Jair Bolsonaro e têm se reorganizado. Como é que você tem visto essa reorganização? Por exemplo, o MBL hoje é claramente contra o presidente, já se posiciona assim. O Partido Novo também, o próprio Amoedo já se falou que é contra, enfim. Mas como é que você vê essa organização? Ainda há pessoas que são fiadoras do presidente, outras são contra. Como é que está essa organização dessa nova direita? E se o bolsonarismo, o governo Bolsonaro acabou representando uma ruptura para eles, né? Que acreditavam que o governo daria certo e, pelo visto, já não acreditam tanto. Então, na verdade, o Bolsonaro nunca foi o candidato ideal dessa nova direita, né? Mesmo o MBL, por exemplo, no primeiro turno apoiou o Flávio Rocha, que era um empresário da Riachuelo, e não o Bolsonaro. Então, foi por pragmatismo mesmo, para derrotar o PT e chegar ao poder. E, bom, então, sempre existiu, assim, uma certa tensão e uma certa preocupação se, de fato, o Bolsonaro iria acatar as pautas dessa nova direita, né? E, ao longo do governo, as pessoas foram se distanciando, algumas mais no início, outras mais, né, agora com desdobramentos da pandemia, né, e tudo mais. Então, hoje, eu diria que a maior parte da nova direita ainda apoia criticamente o governo, mas várias lideranças, como você mesmo disse, né, vem desembarcando. O próprio MBL, por exemplo, já assinou um pedido de impeachment do presidente. Então, eu vejo essa tendência de desembarque do bolsonarismo hoje. A gente está conversando com Camila Rocha, cientista política e doutora em ciência pela USP. Camila, em relação a 2022, como é que a direita, essa nova direita, está se organizando para disputar as eleições? Já há um candidato natural? Há uma possibilidade de se reunir a partir de um político tradicional, como um Dória, por exemplo, um Eduardo Leite, que tem sido colocado como uma terceira via? Já há um consenso nessa nova direita de quem seria o candidato, ou eles vão marchar novamente com Jair Bolsonaro?
Olha, ainda não tem um consenso. Eu acho que o ideal para grande parte, né, a maioria das pessoas que acompanham essa nova direita é sim ter uma candidatura alternativa à do Bolsonaro, é o que eles mais querem, mas ainda não, essa candidatura não surgiu. Eu acho que esses nomes que você falou, né, Dória, Eduardo Leite, eu acho que são nomes, enfim, competitivos, mas esse cenário ainda não está posto. E assim, pelo que eu conversei, né, com as pessoas que eu conheço da nova direita, eles me disseram: olha, e se acontecer no segundo turno de ficar o Bolsonaro contra o Lula, né, contra o PT novamente, aí pragmaticamente é muito possível que se apoie o Bolsonaro de novo. Agora, em relação à mobilização, assim, né? Quando o PT estava no poder, a gente via muito essa nova direita crescer muito nesse discurso da oposição e de pregar diferente, dizendo que o PT era hegemônico, a própria citação a Marx, né, um domínio cultural e econômico. Como é que está agora esse discurso, sendo que Bolsonaro é o presidente e, enfim, agora não há mais a nova direita se colocar num discurso de oposição, e sim de defesa do governo e tendo que sofrer, fazer o papel inverso, né, passar a defender e sofrer ataques a partir disso. Então, isso que é interessante, porque agora que o Bolsonaro está no governo, na verdade, a nova direita, enfim, parte dela, né, desembarcou do bolsonarismo, mas continua falando que a sociedade brasileira seria ainda dominada por o que eles chamam de hegemonia cultural esquerdista ou marxismo cultural. Então, quer dizer, para eles, as editoras, a mídia, as universidades, né, todos esses circuitos culturais, ONGs, eles ainda assim seriam dominados pelo que eles entendem por esquerda, né, enfim, por um progressismo. Então, esse discurso se mantém. Mesmo fora do poder, eles continuam mantendo esse discurso, né? Agora, esse ponto do domínio cultural esquerdista, por exemplo, a gente encontra ecos uma fala de Olavo de Carvalho, que é alguém que sempre, volta e meia, está falando sobre isso e dizendo que o PT é hegemônico, controla tudo, a imprensa, a universidade. Onde é o ponto tocante entre Olavo de Carvalho e essa nova direita? Há uma interseção muito forte? Sim, com certeza. A atuação do Olavo de Carvalho, principalmente na internet, foi fundamental para a organização dessa nova direita. As ideias do Olavo de Carvalho foram extremamente influentes, principalmente no começo, na formação dessa nova direita. Né? Só para vocês terem uma ideia, o Olavo de Carvalho, ele, já em 98, antes do PT né, chegar ao poder, ele já falava dessas ideias, né, em livros, em escritos dele. Em 98, 2000, 2002, ele fundou um site coletivo, e quando o Orkut foi criado no Brasil em 2004, já tinha lá as comunidades do Olavo de Carvalho. Então, ele foi uma espécie de vanguarda nesse sentido. Mas hoje ele continua gozando de muito prestígio ou acabou caindo no descrédito? Eu acho que hoje ele goza de menos prestígio do que ele possuía no início, inclusive porque muitas pessoas acabaram se afastando dele com o tempo, mas eu acho que ele continua, assim, em alguma medida, sendo ouvido, menos do que era antes, mas continua sendo. A gente está conversando com Camila Rocha, cientista política e doutora em ciência pela USP. Camila, na configuração assim atual, né, você acha que há uma disputa interna entre esses partidos da nova direita, esses grupos de mobilização? Por exemplo, o Kim Kachiburi, que acabou sendo a figura que foi para o DEM, era uma grande liderança do MBL, o Partido Novo, o Amoedo. Essas figuras hoje elas disputam espaço no mesmo campo e tentam atrair eleitores nisso, ou eles ainda estão muito unidos como um bloco só? Eu acho que, assim, na verdade, isso que eu chamo de nova direita sempre foi uma força política que ela é composta por vários grupos que têm divergências importantes entre si, mas que acabam se unindo na defesa de, né, determinadas pautas principais. Então, a disputa por espaço, ela sempre existiu, desde o começo, assim. Eu acho que, inclusive, agora tende a ficar ainda mais forte, justamente com as eleições, né? Pensando que, para além da gente eleger né, enfim, o próximo presidente ou a próxima presidente, a gente também vai eleger os deputados, né? Então, eu acho que com certeza vai ter muita disputa por espaço aí. Queria que você falasse um pouquinho, Camila, da sua metodologia de pesquisa, né? Como você fez para mergulhar nesses ambientes onde a direita era predominante, principalmente nesses meios digitais.
você fala desde o Orkut, né? Eles já eram uma força e os meios digitais foram evoluindo a partir disso. Sim, então, bom, eu comecei a minha pesquisa de campo em 2015, no Instituto Liberal, e eu, na verdade, sou muito grata pelas pessoas que estavam no Instituto Liberal naquela época, por terem me aberto as portas do Instituto e, né, terem sido muito receptivas à minha presença ali, a despeito de eu não, né, enfim, não ser uma pessoa, né, de direita ou que me considere, né, liberal, defensora, né, das mesmas ideias que eles. Isso facilitou muito a minha entrada, né, nesse campo. Então, quer dizer, a partir das amizades, da confiança que eu ganhei ali com as pessoas do Instituto Liberal, isso acabou me abrindo portas para eu conseguir entrevistar outras pessoas, isso foi fundamental. E em relação à internet, eu usei uma ferramenta que se chama Wayback Machine, por meio da qual é possível se recuperar conteúdos antigos, de sites antigos. Então, por meio dessa ferramenta, eu consegui ver as postagens originais do Orkut, né, de mais de 10 anos atrás. E isso também fez com que, né, fosse possível resgatar toda a memória que existia daqueles debates online. O pessoal fala muito, e eu não sei se você utilizou alguma metodologia, mas que a caixa de comentários das notícias na internet sempre foi um debate muito forte da direita, né, e de pessoas mais enérgicas e que queriam falar muito. Você acaba usando isso também como uma forma de monitorar essas pessoas, né? Elas estavam ali comentando nas notícias, algumas, inclusive, de forma mais exagerada. Olha, realmente eu concordo, eu acho que os comentários, né, são de fato uma fonte de dados muito interessante. Eu tenho uma colega que fez, a Celina Lerner, que fez doutorado na Federal do ABC, que a pesquisa dela justamente foi com esses comentários, né, então, enfim, em revistas e jornais, e, enfim, ela conseguiu levantar dados muito interessantes a partir da análise disso. Então, realmente, eu acho que é um prato cheio para pesquisadores. A gente está conversando com a Camila Rocha, cientista política e doutora pela USP. Camila, uma última pergunta. Assim, sempre é muito difícil a gente falar de futurologia, mas como é que você acha que se organizaria esse bloco da nova direita, e com suas contradições e suas disputas, a partir de uma eventual vitória de Lula, né, que no momento lidera as pesquisas eleitorais? Como é que eles iriam se organizar? Isso daria força ao movimento? Como é que eles poderiam reagir a partir de uma vitória de Lula? Olha, na minha avaliação, pelo menos, eu acho que uma vitória do Lula seria mais favorável para a organização da nova direita do que uma vitória do Bolsonaro, porque o problema, e eles mesmos falam, né, para mim, que o Bolsonaro é um político que acaba sufocando as divergências, né, sufocando opiniões diferentes no campo das direitas. E isso é prejudicial para a própria nova direita, né? Porque, como eu falei, tem vários grupos ali dentro, e obviamente também tem, né, a direita tradicional, tem outras pessoas, né, que também entram e saem, assim, né, as pessoas se movimentam. Então, eu acho que caso o Lula ganhe, eu acho que provavelmente vai reforçar ainda mais essa militância da nova direita, porque o antipetismo, bem ou mal, acaba alimentando, né, a militância. Então, acho que com certeza vai acabar sendo benéfico. Nesse sentido, a gente pode falar que o bolsonarismo atrapalha até a nova direita, né? Atrapalha, na minha opinião, sim. Camila, muito obrigada pela entrevista, agradeço muito. E sucesso no seu livro, nas suas próximas pesquisas. Esse é um tema bastante interessante e ajuda a explicar muito, né, o Brasil atual. E obrigada a você, André, e obrigada aos ouvintes da Rádio Metrópole. Valeu, obrigado.